Olá, bom dia. Sou a Karina, sou psicóloga e astróloga e estou finalizando a minha fala sobre o temperamento sanguíneo nesse vídeo. E para fazer essa finalização, eu vou trazer alguns exemplos de personagens, principalmente do cinema, da literatura, que exemplificam, na minha visão, na minha leitura, esse temperamento. É claro que a gente nunca tem como saber o que de fato estava na mente dos autores, dos artistas que criaram essas obras. Então não sabemos se eles pensaram no temperamento sanguíneo, se em algum momento tentaram transmitir essa mensagem através dos seus personagens, mas independente disso, os temperamentos falam dos 4 elementos, E os 4 elementos, eles estão presentes na nossa constituição física, mas também a sua representação, o seu simbolismo também está presente nas nossas constituições mentais e emocionais, Então, eu penso que toda a criação humana vai, de alguma forma, tocar este assunto, Tocar estes componentes, porque elas fazem parte da nossa natureza. E para quem viu a explicação dos temperamentos que eu fiz, como é que surgiu a teoria, deixei até um artigo na descrição bem sucinto ali, contando um pouquinho sobre o Hipócrates, e depois os seus sucessores que foram contornando e definindo essa teoria dos quatro temperamentos. Vai ver que tem uma correspondência, para quem assistiu vai perceber que tem uma correspondência muito próxima com a natureza e com aquele princípio do hermetismo, que baseia também a astrologia, que é o princípio da correspondência, o segundo princípio do Hermes Trismegisto. Então tudo isso, a gente pensando diretamente, racionalizando ou não, esses saberes estão presentes em nós e, portanto, também estão presentes na nossa criação, Então, por isso que eu gosto de trazer esses exemplos. É a minha leitura, porém, eu tento alinhar ela, com essa ideia mais universal aí, de que toda a criação humana vai trazer de alguma forma única, correspondendo ali a forma de cada pessoa criar, mas vai trazer alguns componentes, alguns elementos, alguns saberes que são universais, e são rearranjados de formas diversas, plurais, mas estão ali presentes, Então esses exemplos, para mim, eles falam muito eles exemplificam aspectos do temperamento sanguíneo que ajuda quem quiser compreender melhor a visualizar de um jeito mais organizado. Bom, eu falei melhor, de forma mais detalhada sobre o temperamento sanguíneo no vídeo que eu vou deixar sinalizado aqui. Mas só fazendo um resuminho, para depois entrar nos exemplos, é aquele temperamento que fala muito das trocas, e também que fala muito da agilidade de pensamento, uma rapidez de pensamento. É só pensar no elemento ar, que é o elemento da nossa natureza que está ali relacionado às nossas trocas respiratórias, e que tem uma correspondência com as relações, as trocas. A gente faz trocas quando a gente está se relacionando, quando a gente está dialogando com qualquer tipo de ser, Não é só com seres humanos, mas com os animais, com a natureza, com uma ideia dentro de você, então um diálogo de você com você mesmo, Tudo isso está muito representado pelo elemento ar. E também fala bastante de liberdade, A ausência do ar vai trazendo uma sensação de sufocamento, de perda da nossa liberdade, da nossa possibilidade de existir, de se movimentar.
de estar vivo. É só, né, estamos aqui passando por um momento muito difícil com as queimadas e toda essa mudança que vem acontecendo no nosso planeta e que a gente vai sentir, está sentindo e vai sentir cada vez mais, né? Então o ar está denso. Se você começar a observar, você vai ver o quanto que essa dificuldade de fazer as trocas vai trazendo uma emoção que, se a gente não cuidar, né, ela vai ficando bem desorganizada, de aprisionamento, de desespero, né, de sufocamento. E isso tem a ver com a nossa também, né, com a nossa capacidade de expressão, a nossa liberdade de expressão, transpondo, né, essa observação mais concreta do ar carregado para o campo psíquico, para o nosso campo subjetivo. Quando a gente não pode se expressar, a gente se sente preso, aprisionado, desesperado, interrompido, né? E tudo isso tem a ver com o elemento ar. Então, o temperamento sanguíneo, ele traz essa característica de troca, ele fala de comunicação e ele fala de rapidez de pensamento. O ar é muito rápido, né? É muito veloz e muito sutil também. Então, a gente transpõe isso para o nosso plano mental. A gente vê uma capacidade de raciocínio bem proeminente, bem rápida, né? Bom, feita essa introdução, vou falar um pouquinho então dos exemplos que eu pincelei aí sobre esse temperamento sanguíneo. Eu vou começar por uma personagem é uma história, uma sequência de livros que foi trazida para o cinema, que é aquela série muito delicada, eu acho ela muito especial, que é Anne with E. Eu não sei se alguém conhece, Ana com E, né? Tem no Netflix, eu acredito que tem ainda, é uma série que está lá já há alguns anos. E a personagem principal dessa série, que é a Anne, na minha visão, é um exemplo muito preciso do temperamento sanguíneo. Vocês podem ver que ela é bem dinâmica, ela tem um raciocínio rápido e ela se relaciona, né? Às vezes de forma até impulsiva e desmedida, né? Ela gosta tanto de se relacionar que às vezes ela perde a mão. Ela acaba sendo, em algumas situações, até um pouquinho inadequada e sofrendo as consequências disso nos relacionamentos. Mas ela é muito espontânea, né? Ela mostra o quanto que estar se relacionando, estar com as pessoas é algo muito fluido, né? Muito presente na natureza dela. Então ela busca se relacionar, ela faz trocas, tem dificuldades, ela se expressa de forma muito livre, muito autêntica também. E ela tem essa rapidez, né? Ela é muito esperta mentalmente, ela percebe as coisas, ela raciocina rápido, ela coloca tudo isso para fora de um jeito bem legal, né? Bem interessante. E ela traz muito esse modelo do temperamento sanguíneo, principalmente relacionado à comunicação, que na astrologia vai ser o signo de Gêmeos, né? Que é esse padrão de funcionamento que a pessoa ela se relaciona muito bem, ela fala bastante, às vezes até demais, e ela troca, né? Ela vai fazendo trocas com as pessoas, com as coisas, com a natureza. Ela também é uma personagem que se relaciona com a natureza de um jeito muito fluido, né? Até muito puro, infantil no bom sentido do termo. Bom, seguindo essa linha, a gente tem também os dois personagens do Senhor dos Anéis, que é o Pippin e o Merry, né? Que é a pronúncia mais adequada, que são os dois hobbits, parentes do Frodo, e que acompanham ele na sua jornada ali do Anel, né? E principalmente o Pippin, ele é muito expressivo também.
Aí, se vocês observarem, conhecerem os dois personagens, a Annie e depois o Pepin, vocês vão ver que eles têm algumas coisas em comum, porque eles têm essa ingenuidade, essa coisa de falar e até uma certa leveza na hora de se relacionar. Não aparece muito vergonha e constrangimentos ali, né? Então eles fluem e eles se relacionam e eles trocam e às vezes de forma até muito pueril, né? Tanto que é até interessante pensar, né, que o Pepin, ele tem ali vários conflitos em alguns pontos da história com o Gandalf, né? Que no outro vídeo que eu falei dos exemplos do temperamento colérico, eu trouxe o Gandalf como um exemplo do temperamento colérico ligado a Sagitário, né? E em vários momentos os dois ali se estranham, né? O Gandalf é um pouco duro e rígido com o Pepin. E eu estou trazendo o Pepin agora aqui como um exemplo do sanguíneo, também ligado ao signo de Gêmeos. E Sagitário e Gêmeos fazem uma polaridade, né? Eles são opostos complementar. E às vezes os opostos complementares eles se estranham, né? Porque um acaba expressando a sombra do outro, né? E aí tem essas faíscas que acontecem entre os dois, né? E é bem interessante olhar através dessa lente, né? Para esse exemplo. E o Pepin é isso, né? Ele se comunica, ele fala, ele é alegre, é leve. O temperamento sanguíneo ele traz essa leveza, né? Lembre-se que o ar e o fogo são elementos que tendem a ir para cima, então eles trazem a ideia de leveza, de fluidez, humor também, né, que é uma das nossas expressões leves, né? Ele pode ser bem pesado também, claro, né? Mas o sorrir traz uma sensação até corpórea, fisiológica, se vocês pararem para observar, de leveza, de descarga, né? Então o Pepin e o Merry também são personagens com essa habilidade social, com essa habilidade de comunicação, né? Com essa habilidade de fazer essas trocas muito presente. Aí nós temos também, aí já passando para um modelo de sanguíneo mais ligado, mais representativo dessa rapidez, dessa agilidade de pensamento, tem um personagem dos estúdios, né, do Star Wars, que é o Tech, de uma série da linha, né, do Star Wars, que agora eu não me lembro o nome, é aquela dos clones, né, dos 4 clones, que seriam os 4 clones defeituosos, que ele é um dos 4, dos 5, né, que são os protagonistas dessa série. Eu vou deixar depois na descrição o nome da série para quem quiser ver. Mas ele é um personagem o Tech, né, extremamente racional, extremamente lógico e com uma capacidade de observação, de enxergar lá na frente, de fazer essas conexões de modo bem dinâmico, fazer escolhas bem rápidas do que está acontecendo, né, e direcionar muitas vezes ali os outros participantes, muito, muito forte, né? E seria, sim, uma característica desse temperamento sanguíneo mais ligado a essa parte da racionalidade, né, da agilidade de pensamento, da perspicácia de pensamento, que aí a gente tem também nos Gêmeos, né, que eu exemplifiquei anteriormente, mas também muito presente, principalmente muito presente no signo de Aquário, que eu falei bastante numa outra série que eu tenho aqui no canal, que é a série Signos, né, que eu já gravei sobre o signo de Aquário. Então essa agilidade mental, essa afinidade com a tecnologia enquanto recurso futurista, né, enquanto a capacidade da gente ver lá na frente, né, da gente usar a lógica para criar mecanismos mais adequados, né, mais evoluídos para a gente viver, né, e para a gente fazer as trocas de forma mais eficiente, né. Então o Tech ele traz esses dois componentes, a agilidade de pensamento, a sua capacidade de análise muito rápida e a tecnologia, né. Ele trabalha, né, com essa parte do computador e dos códigos e tudo mais, né. Então é um personagem que
retrata bem essa parte do temperamento sanguíneo, muito legal para quem quiser entender melhor, né? E aí, seguindo essa linha de agilidade de pensamento, mas também já trazendo uma outra característica muito importante, muito interessante do ar, do temperamento sanguíneo, portanto, é um personagem de um anime, chama Hunter. É um anime bem, acho que quem curte esse mundo dos animes, né, deve conhecer. Também tem no Netflix, é um anime um pouquinho mais longo, mas é muito interessante. Inclusive, ele traz 4 personagens principais, né? E se você for analisando ali, quiser brincar um pouquinho de fazer essa identificação, você vai ver que dá pra gente aproximar, né, cada um dos personagens com essa ideia dos temperamentos e com os elementos. E desses 4 personagens principais, tem o Kurupika, que é um personagem que também tem essa característica de uma agilidade mental e uma capacidade de análise muito aguçada. Então ele é o que pensa, o que percebe mais longe, mais rápido as coisas que estão acontecendo nas situações que eles precisam enfrentar. E é isso, né? Essa agilidade mental, essa capacidade de ver as coisas rapidamente, de fazer as trocas de forma mais ágil, é uma característica do temperamento sanguíneo. E o Kurupika, além de ter essa característica mental, né, que o personagem Tech, que eu falei, também tem, ele é uma figura diplomática. Ele se relaciona muito bem com todos os outros. E o elemento ar tem essa característica, né, e portanto o temperamento sanguíneo também. Ele se relaciona bem com a água, ele se relaciona bem com a terra, ele se relaciona bem com o fogo. Né? Ele faz boas parcerias com os outros elementos. E a gente pode olhar para isso e fazer uma leitura diplomática dessa característica. Né? Ele sabe como se posicionar, ele sabe como se inserir nas situações, independente do seu receptor. Ele se adapta. Né? O elemento ar é adaptável, é versátil. E o Kurupika, ele tem essa característica, né? Ele se relaciona bem com todos os outros integrantes ali do grupo, né? Ele tende a ponderar as coisas, né? A falar, a fazer colocações precisas na hora certa e da forma correta, tanto que ele consegue ganhar algumas batalhas só na conversa, só nos acordos, fazendo acordos com os seus adversários. E essa é uma característica da diplomacia muito presente no temperamento sanguíneo e que na astrologia está relacionado ao signo de Libra, que é um outro signo do elemento ar, né? Assim como Gêmeos e Aquário, né? Que é muito presente no libriano, né? Na pessoa que tem esse padrão muito presente no seu funcionamento, essa capacidade de fazer intermediações, de ser a ponte, às vezes, entre dois polos conflituosos, que tem a ver com a diplomacia, né? E é uma grande habilidade, é uma habilidade muito, muito interessante. Na minha visão, é a habilidade mais feminina do elemento ar, porque traz essa necessidade, né? E essa capacidade da gente conseguir não se afetar pelos componentes desorganizados que estão chegando até nós. A gente mantém o nosso centro e a gente faz um processo ali, um movimento de transmutação, né? A gente pega aquelas energias, aqueles conflitos que estão vindo daqui e daqui e a gente transmuta, né? A gente transmuta esses componentes em algo mais elevado e consegue fazer, portanto, essa ponte de uma forma adequada. Isso é um movimento da diplomacia. É um movimento do elemento ar, que é muito ligado simbolicamente ao elemento ar e, portanto, muito presente no temperamento sanguíneo. Né? Então, acho que se a gente vai fazendo essa análise, é muito interessante, porque nesses exemplos eu consegui trazer, né? Pensando na astrologia, os 3 padrões ali
do temperamento sanguíneo, que seriam os 3 signos de ar, né? Então, Gêmeos, Libra e Aquário. E aí fazer, né, uma síntese do que seria um pouco esse temperamento. É claro que se você, por exemplo, não tem na sua carta natal nada de Aquário, ou nada de Gêmeos, nada de Libra, não quer dizer que você não tenha a presença desse temperamento. Você tem, certamente, porque você pode ter uma proeminência de uma casa de ar, ali vários planetas numa casa de ar, e isso vai te dar, às vezes, a presença desse temperamento de um jeito bem forte, bem palpável no seu funcionamento, tá? Então, lembrando sempre que é necessário a gente olhar para nós como um todo, né? Lembra, temperamento tem a ver com a palavra tempero, então nós somos uma mistura única de todos esses componentes, então todos nós temos um pouquinho de cada, né? Então é sempre bom retomarmos essa ideia, né? Para ajudar ali a nossa mente a fazer uma análise legal da gente, né? No sentido de a gente se conhecer para poder ofertar, né? Para poder se fortalecer e ofertar da melhor forma possível aquilo que a gente tem de único, que só a gente tem, né? Mas sempre pensando nesse processo de doação, né? Doar o que a gente é, doar o que a gente tem para o mundo, né? Para todos ali, que a gente puder, nesse sentido que eu trabalho bastante essa ideia do autoconhecimento. Vou ficando por aqui. E no próximo vídeo vou começar a falar do último temperamento, que é o melancólico, ligado ao elemento terra.